Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Obviamente era um jogo que não valia nada, um jogo onde o Flamengo já perdeu a competição para o Galo, o Sport já havia sido rebaixado, portanto, falar desse jogo com um contexto melancólico como esse pode ser extremamente improdutivo. No entanto, tem algumas observações que podem ser feitas com o objetivo de você planejar o time para o ano de 2022, principalmente quando você compara os times do Flamengo e do Sport. Óbvio que esse sufoco todo que o Flamengo tomou no segundo tempo do Sport, talvez até o Sport com maior posse de bola, eu não tive a curiosidade de ver e nem tampouco vou fazer qualquer análise mais apurada sobre esse jogo, mas isso é completamente incompreensível, assim como esse resultado também. O Flamengo novamente joga contra uma equipe que foi rebaixada e não consegue vencer. Com um time que, em termos de qualidade teórica, é sobre isso que eu quero dizer, e também sobre o ponto de vista do valor dos salários que o Flamengo paga para esses jogadores e do valor deles no mercado, além do nome também, sobre aquilo que eles já conquistaram ao longo das suas carreiras, é inadmissível que haja um resultado como esse. E no final das contas, o narrador ou comentarista acabou fazendo ali realmente uma análise muito importante. O Flamengo empata com a Chapecoense, rebaixado, o Flamengo ganhando de 2-0 do Grêmio com 1 a mais, deixa o Grêmio empatar, muito provavelmente vai ser rebaixado também esse jogo de agora. Isso mostra claramente o quão entreguista o Flamengo foi ao longo da competição. Que por falar em entreguismo, quero dizer aqui a vocês que o nosso time é realmente aquilo que eu botei na capa desse vídeo. O time do Flamengo é uma indústria de paçoca. Cada jogo tem um paçoqueiro diferente. Sabe por quê, meus amigos? Eu quero lhes dizer. No meu entendimento, não tem cobrança no time. Quando não tem cobrança, não tem concentração. Fernando, você fala sempre as mesmas coisas, porque você percebe que as coisas não mudam. E é verdade. E as coisas realmente não mudam, porque são leniências com erros, problemas de faltas de treinamentos mais acurados, mais elaborados por parte de treinadores que o Flamengo contratou, ou seja, problemas no processo de contratação de treinador e de jogador também. Essa falta de cobrança que faz com que o jogador se desconcentre, porque ele sabe que sempre vai estar tudo bem, ou seja, o jogador entrega o ouro e ele sabe que nada vai acontecer com ele, porque nem a própria torcida do Flamengo, meus amigos, se encarrega de promover qualquer cobrança. Então, você aí, no início desse vídeo, antes de você dizer que eu sou um reclamão, verdade? Antes de você dizer que eu estou sempre falando, me diga aí se eu tenho razão ou não. O Flamengo acabou de empatar contra uma outra equipe que acabou de ser rebaixada. Mas alguns aspectos positivos eu consigo encontrar no jogo de hoje. Por exemplo, eu acho que o Pedro se movimentou muito bem, além de uma questão que é preciso ressaltar também, que faz parte desse processo de não cobrança, porque muita gente fica falando aí que o Pedro está insatisfeito, e ele pode até estar, mas ele não pode manifestar essa insatisfação dessa maneira tão clara, assim, a ponto de contaminar os outros jogadores. O que é isso? É falta de cobrança, falta de pulso lá dentro também, né? Aquele treinador que está sempre abraçando e não cobra. Algo, meus amigos, que não acontecia na época do Mister. Então eu acho que se o Pedro vai continuar o ano que vem, tem boatos da saída dele, ele realmente precisa estar sob a tutela de um treinador que consiga, no mínimo, encontrar um esquema de jogo, isso não é impossível, para pô-lo dentro de campo junto com o Gabigol, para que ele seja mais útil. Dá para fazer isso desde que haja treinador ali. Você não pode contratar um treinador que haja simploriamente, que haja mecanicamente de acordo com o que ele sempre agiu, sem repertório nenhum, que esse aí foi o grande problema do Pedro no Flamengo. Tem ali o Gabigol e ele não tem outras oportunidades, salvo quando o Gabigol não está em campo, porque não tem ali um treinador que elabore algo mais sofisticado que faça com que os dois joguem.
Verdade? Esse aí é o grande problema. E aí, meus amigos, queira você ou não, companheiro, admitir, não tem problema nenhum. Mas o Neneca realmente é o goleiro de 2022. 2022, 2023, 24, 25, porque é um grande goleiro. Não adianta. Esse é o problema do Flamengo, é ficar insistindo. Sabe aquele marido e mulher, aquele casal que brigam uma vida inteira e não se separam, e os anos vão passando e os problemas só piorando, e a vida dos dois vai se perdendo, porque um fica sempre com a esperança de que o outro melhore e não vai melhorar nunca, ao invés de tomarem logo uma decisão. Pois é, isso que acontece com o time do Flamengo. Por exemplo, o time do Flamengo vai renovar o contrato, já renovou, com a geração 85. Até algum tempo atrás, eu era favorável ao Felipe Luiz e ao Diego. Hoje em dia eu não sou mais, porque são jogadores que não vão render em 2022. São jogadores que vão entrar dentro do campo e não vão render, vão jogar 2 jogos e depois vão sair, vão ficar fora. Enquanto isso, outros jogadores naturalmente poderiam estar vindo para dentro do elenco, contratados ou então até mesmo diante do aproveitamento da base, e não vão conseguir porque eles dois emperram, assim como o René também emperra, assim como o Isla está emperrando, não deu certo no Flamengo, está há mais de um ano. E o próprio Diego Alves, meus amigos, não tem a menor condição do Diego Alves continuar no Flamengo no ano de 2022, mas o Diego Alves vai ser o goleiro do Flamengo no ano de 2022. Sabe por quê? Porque não tem mudança. E por que não tem mudança? Porque a torcida também não cobra. E por que a torcida não cobra? Porque ela está sempre envolta ali dentro de uma paixão que, na verdade, tem altos e baixos conforme o resultado que você tem dentro de uma partida. Então, se o time ganha de 3-0 e o Diego Alves faz 2 defesas excepcionais, não interessa se... Eu estou citando aqui o Diego Alves, mas posso citar outros. Não interessa se o Diego Alves falhou nas 4 partidas anteriores. O que interessa é que o companheiro, na próxima falha dele, vai dizer nas redes sociais, não, mas ele nos salvou contra o time tal. No caso do Diego Alves, inclusive, as pessoas falando de um jogo há 2 anos atrás contra o Liverpool. Então, as coisas não mudam no Flamengo. No ano que vem você tem ali o Diego Alves, você tem o Felipe Luiz de novo, você tem o Diego Ribas, no ano que vem você vai ter o Rodrigo Caio. Não tem condição de contar com o Rodrigo Caio. Eu não confio no Rodrigo Caio, toda hora está ali no banco, no departamento se machucando, que por falar nisso também não vai mudar. O departamento médico também não vai mudar, a preparação física. Sabe por que não vai mudar? Eu quero dizer a vocês, não vai mudar, porque amanhã tem uma eleição no Flamengo, sábado, dia 4. Você que está assistindo aí, pela manhã do sábado, hoje, né? Mas no sábado, dia 4, tem uma eleição e que também não vai mudar. E eu acho isso muito ruim, porque você fica sempre detido e retido nos mesmos processos, nos mesmos mecanismos. Não tem mudança. Os processos, eles são geridos da mesma maneira, pelas mesmas pessoas, o mesmo modus operandi, a mesma teimosia, ou seja, a mesma contraproducência, simplesmente porque esses gestores que estão lá, eles não têm coragem de promover mudanças mais audazes. Esse daí é o grande problema. E uma mudança mais audaz, no meu entendimento, seria a da contratação de um treinador espetacular, que eu também não sei se vai vir, porque o que se sabe é que os melhores treinadores estão negando o Flamengo, principalmente porque tem aí o Flamengo, a necessidade de contratação de um treinador agora, meus amigos, e eu queria lhes dizer que os melhores estão negando e aqueles que poderiam vir estão indisponíveis, não vão largar agora os seus trabalhos. Tem até uma perspectiva do Mister, vocês sabem o que aconteceu hoje lá, o Roger na transmissão falou, eles lá no Estádio da Luz pegaram um lenço e começaram a balançar, que é um sinal irrefutável, que é um código, que é na verdade uma tradição lá em Portugal, que mostra que a torcida queira que esse treinador saia. Pode ser que isso aconteça, mas é realmente muito difícil. Então, meus amigos, as mudanças que precisam acontecer, elas não acontecem simplesmente porque aqueles introdutores das mudanças também não querem mudar.
E a perspectiva para o ano de 2022 é essa aí. Se você não estiver de acordo comigo, você me diga, você acha que é admissível esse time que estava dentro de campo hoje, novamente entregar a paçoca? Dessa vez foi o Mateuzinho, que aliás já entregou essa paçoca por várias vezes, que quando eu falo aqui, depois o pai dele fica irritado comigo. Mas é uma verdade. Quantas vezes você viu o Mateuzinho entregando a paçoca? Mas foi o mesmo Mateuzinho que entregou, que fez aquele gol contra o Ceará, e pleno de moral ali, puxou o belga ali e começou a gritar com a torcida ali para poder apoiar o belga, como se ele tivesse alguma moral dentro do campo, como se ele tivesse ali alguma ascendência sobre a torcida do Flamengo, como se ele tivesse realizado grandes feitos. Olha o grande feito dele aí, o cara faz um jogo bom, um gol, na partida passada, que também não valia porcaria nenhuma, e hoje entrega a paçoca desse jeito aí. E o Hugo, meu amigo? O Hugo é o goleiro, sem sombra de dúvida. Agora, vai ser o goleiro do ano que vem? Não vai. Sabe quem é o titular do ano que vem? Diego Alves! Isso aí, até mesmo a forma, o tom, como esse narrador diz, Diego Alves! Isso aí, meus amigos, é tudo um projeto de marketing dessas empresas aí que assessoram esses jogadores. E vocês não entendem. E o que é mais importante, que é torcer pelo Flamengo, meus amigos, para que o Flamengo ganhe, acaba não acontecendo pelo culto aos jogadores, pelo culto aos dirigentes. Eu não vou cultuar nunca o charuteiro, nunca vou cultuar o charuteiro, não vou cultuar nunca o Landim, porque eles são os responsáveis por tudo isso que está aí. E 2019 foi exitoso? Foi por uma sorte monumental, porque até mesmo a contratação do Mister, ela é provida de muita sorte, do acaso, do randômico, como eu já disse a vocês. Então, companheiros, estão aí desacreditando no que eu digo? Estão aí discordando? Escrevam aí, mas me falem também, porque discordar é fácil, me diga aí. Ele tem razão ou não? Flamengo 1, Sport 1, outra equipe rebaixada que o Flamengo perde pontos. E não me venha com essa de dizer aí que seria diferente caso o Flamengo estivesse disputando o título. Não, 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 não. Porque o Flamengo justamente não está disputando o título, meu amigo rubro-negro e meu amigo anti-rubro-negro, porque perdeu pontos para todas essas equipes menores. Algo inadmissível que não acontecia com o Mister. Sabe por quê? Porque ali você tinha um treinador muito bom, você tinha um homem muito inteligente, com uma comissão técnica perfeita e que, acima de tudo, meu amigo rubro-negro, era cobrador. Cobrador. O jogador ficava com medo de errar, porque senão ia levar, ia ser sacado do time. E é justamente essa certeza de que quando você erra flagrantemente você sairia do time, que os jogadores hoje não têm, porque eles erram e eles continuam ali, têm contratos renovados, e o pior, entregam a paçoca em jogos importantíssimos, como no sábado passado contra o Palmeiras, e ainda são acalorados, ainda são homenageados pelo torcedor rubro-negro. É realmente difícil de entender. Eu não tenho feito lives porque a minha garganta está muito ruim. Vou retornar assim que eu melhorar. Saudações rubro-negras, meus amigos.